Neste vídeo, então, vou fazer a apresentação da digitalização de um controlador proporcional derivativo, utilizando como base o exemplo 9.3 do livro do Nise. Aqui, então, temos o enunciado do problema. Dado o sistema da figura, projete um compensador derivativo ideal para resultar em 16% de ultrapassagem com uma redução de 3 vezes o tempo de acomodação. Bom, então a primeira coisa que fazemos é plotar o lugar das raízes para esse sistema. A gente nota que a gente tem um polo para um overshoot de 16% igual a menos 1,2 mais 2,07J. E a gente tem um ângulo aqui de 120,26 graus. Esse ângulo pode ser calculado fazendo o arco 180 menos o arco tangente do cateto oposto, né, que é 2,064, que é esta parte, dividido por 1,205, que é essa parte aqui. Com isso a gente consegue calcular esse ângulo. Então, se a gente desse apenas um ganho K, teríamos um polo de menos 1,2 mais 2,07J, onde o valor de zeta, né, ele pode ser calculado pela equação do zeta, e zeta igual a 0,5, conforme a gente viu pelo lugar das raízes. Com isso, a gente consegue calcular o TS, que é 4 sobre zeta ômega n, que é igual a 3,32 segundos. Como o tempo de acomodação, o TS requerido, é 1/3 do tempo de acomodação do sistema sem o controlador, a gente consegue calcular TS', que vai ser 1,1 segundo. E a parte real do sistema compensado, sigma', é 4 sobre TS, 4 sobre TS', onde sigma' vai ser então, né, que é a parte real do sistema já compensado, igual a 3,613. Então, o polo S', que é o polo do sistema compensado, possui parte real igual a 3,613, a um ângulo igual a 120,26. A gente não queria mexer nesse ângulo, a gente não quer mudar esse ângulo aqui do eixo imaginário. Portanto, a parte imaginária, a gente consegue calcular ela fazendo tangente de 180 menos 120,26, que é igual a ômega d sobre sigma. Então, a gente consegue calcular ômega d', que é igual a 6,193. Com isso, então, a gente consegue calcular o sistema compensado, o polo do sistema compensado, o S', que é igual a menos 3,603 mais ou menos 6,193J. Esse aqui, então, é o polo desejado. Aqui está a representação do polo desejado. Só que a gente consegue notar na figura que o lugar das raízes ele não passa pelo polo desejado, ele tende a seguir esse caminho aqui. Então a gente precisa utilizar um controlador um controlador derivativo para poder fazer com que o lugar das raízes passe sobre este polo aqui. Então, conforme eu disse, né, o polo calculado não pertence ao local das raízes do sistema, portanto é necessário inserir um zero ao controlador. E a gente pode projetar a posição do zero usando as condições de módulo e condições de fase. Então a gente tem a função de transferência do sistema, né? E já multiplicada pela função de transferência do controlador PD, que é K vezes S' mais EC. Então, isso aqui tem que ter módulo 1 e ângulo igual a 180 graus, conforme a condição de módulo e a condição de fase. Realizando esses cálculos, a gente consegue chegar no valor de S' mais EC, né, a fase, e com isso a gente consegue calcular o valor de ZC, fazendo a tangente de 180 menos 95,6. Então, ZC vai ser igual a 3,003. Este é o zero do controlador derivativo. Então, aqui traçando o lugar das raízes, a gente consegue ver que ele passa agora, né, já com o controlador, a gente vê que passa pelo polo desejado. Para passar pelo polo desejado, a gente precisa de um ganho igual a 47,5. E a gente consegue aquele overshoot que queríamos, que era 16%. E o mesmo valor de zeta, então a gente não alterou esse ângulo aqui.
Então, a função de transferência do controlador, GC, GC de S, vai ser K, onde K é igual a 47,45, conforme o lugar das raízes, multiplicado pelo zero que encontramos, mais S, né? Esse é o zero que a gente encontrou, 3,006. Então aqui a gente tem o código, né, no MATLAB para a digitalização do sistema. A gente inicializa, né, com a função de transferência da planta, faz o feedback, a realimentação e calcula o tempo máximo, que é igual a 2 vezes π dividido por 30 vezes o máximo ωn. E com isso a gente acha o t, que é igual a 0,03, que é o tempo de digitalização. E então a gente digitaliza utilizando esse tempo t. O ganho K é igual a 47,45, C de S igual a 3,006 mais S, e a gente também digitaliza, então. Acho que por fim a gente faz a digitalização utilizando o comando C2D, utilizando o ZOH para a função G de S, e a transformação de Touching para a função do controlador, obtendo aqui então o G de Z e a função de transferência C de Z do controlador derivativo. Aqui então a gente fez uma comparação, né, da resposta integral, aqui utilizando o ganho lá que a gente encontrou apenas com o ganho. Veja que apenas com o ganho não é o suficiente para atingir a gente até consegue o overshoot de aproximadamente 16%, mas o tempo de acomodação é 3,47. Aqui a gente conseguiu reduzir em 1/3, utilizando o controlador, já o sistema controlado. A gente conseguiu reduzir esse tempo em 1/3. E o overshoot aqui ainda foi para 12%. Aqui então a gente tem o sistema, mas em tempo discreto. Os parâmetros são um pouco diferentes. Aqui o overshoot, utilizando apenas o ganho, vai para 16%, 16,6%. E com o sistema controlado, o overshoot vai para 16,1%. E aqui a gente tem um tempo de acomodação de 3,57, e aqui a gente também teve um tempo de acomodação reduzido em aproximadamente 1/3, que é 1,18. Bom, essa foi a apresentação então do projeto do controlador proporcional derivativo.